voltando aqui, agora a gente vai estudar os requisitos ou elementos do ato administrativo. Eles também são chamados pela doutrina de requisitos de validade do ato administrativo. Por que requisitos de validade, gente? Não é de eficácia, né? É de validade. Então, veja bem, quando não estiver presente qualquer um desses elementos ou requisitos no ato administrativo, ele poderá ser invalidado. Então, se não estiver presente, ele não é inexistente. Qual é a diferença de um ato ser inexistente para um ato ser invalidado? Inexistente, ele volta desde a sua origem, né? Ele volta lá desde a data da prática do ato e ele passa a não ter efeito nenhum desde a data em que ele foi praticado. Na invalidade, não. O que acontece quando um ato ele não é válido? Ele efetivamente existiu, tá? Mas ele não vai gerar os seus efeitos no mundo jurídico, mas ele efetivamente existiu. Então, se não estiver previsto que ele foi praticado por um sujeito competente ou que tinha competência para fazer, se a forma não for aquela forma que vai estar prevista em lei, que a gente vai estudar, se a finalidade não for objetivar o interesse público, a finalidade pública, se o motivo não estiver claro ou se o objeto não estiver previsto em lei, qualquer um desses requisitos faltando, requisitos ou elementos de validade, o ato será invalidado. Ou seja, o ato é inválido. Não é inexistente, ele é inválido. Então, a sigla que eu quero que vocês gravem é confiformobile. Que aí você não vai esquecer nunca que isso é requisito ou elemento. Primeiro é competência. O que é competência, gente? Competência é uma atribuição que a lei dá para a prática de determinado ato. A lei diz quem pode praticar determinado ato. Então, é um poder decorrente da lei conferido ao agente administrativo para o desempenho regular de suas atribuições. Somente a lei pode determinar a competência dos agentes, né? Na exata medida necessária para alcançar os fins. É um elemento sempre vinculado. Outra coisa que eu quero que vocês coloquem na frente de cada um que a gente estudar, eu quero que você coloque se esse elemento é considerado um elemento vinculado ou se ele é considerado um elemento discricionário. A gente vai ver daqui a pouco a diferença. Quando esse elemento ele é vinculado, significa que a autoridade pública, o agente público, ele fica vinculado, amarrado ao que a lei diz. Ele não tem autonomia para decidir, ele não tem discricionalidade. Então, a competência nunca vai ficar a cargo do agente público, do agente administrativo, decidir se ele se acha ou não acha competente para praticar determinado ato, né? Quem vai dizer se ele é ou não é a lei. Então, a gente vai dizer que esse elemento, esse requisito que é a competência, ele é sempre... outra coisa é que ele nunca é presumível. Ele não é presumível. Se ele decorre da lei, ele não é presumível, tá? E outra coisa que às vezes a gente vê na doutrina é que eles classificam esse elemento como de caráter instrumental. Instrumental por quê? Porque essa competência ela é um instrumento que busca o quê? A persecução do interesse público. Então, ele está perseguindo, ele está objetivando o interesse público, tá? Então, existe aí o que a gente chama de um caráter instrumental. Ele é um instrumento para se conseguir, para se persecução do interesse público. Para Celso Antônio Bandeira de Mello, as principais características desse elemento, ou desse requisito, que é a competência, é que ele seria irrenunciável. Ou seja, o agente público, ele não pode abrir mão dessa competência, né?
é um exercício obrigatório para os órgãos e para os agentes públicos. Quando eu estava preparando essa aula de vocês, eu me deparei com uma situação processual que eu tô vivendo. Um processo que eu ingressei, na verdade, com uma obrigação de fazer contra um determinado plano de saúde, para que esse plano de saúde custeasse o tratamento de uma criança autista, certo? E, inicialmente, eu fiquei muito preocupada se essa ação deveria ser proposta numa vara civil, porque, de um lado, nós tínhamos aí uma relação de consumo, em que uma das partes aí era um plano de saúde, ou se eu iria propor essa ação na vara da infância, porque nós estamos diante aí da saúde do menor e tal, e o interesse do menor seria a vara da infância. Só que aí, pesquisando e tal, eu vi que o juiz de uma das varas cíveis estavam julgando casos semelhantes, processos semelhantes. Inclusive, já havia julgado de uma pessoa conhecida. Então, eu ingressei com essa ação e ele me deu uma liminar, esse juiz da vara civil. Bom, esse processo tramitou, se arrastou por mais de um ano e tudo mais, acabou que nós fizemos acordo nesse processo. Aí surgiu um outro caso semelhante, de uma outra criança autista também, envolvendo outro plano de saúde. E eu falei, bom, se esse juiz se deu como competente, e ele é competente, não houve nenhuma manifestação do tribunal, nem nada em relação a isso, foi tentar ação novamente numa das varas cíveis, que a distribuição que a distribuição é automática, acabou por cair na mesma vara, que só tem duas, né? Caiu na mesma vara. Olha o que aconteceu. Ele se deu por incompetente e remeteu os autos do juiz da infância. O juiz da infância suscitou um conflito de competência para que fosse dirimido pelo Tribunal de Justiça do Estado. E essa liminar que havia sido dada, olha que interessante, olha que coisa interessante. O juiz que remeteu os autos para a vara, juiz da vara civil que remeteu os autos para a vara da infância, ele já havia concedido a liminar que eu pedi. Olha que interessante, ele concedeu a liminar e remeteu os autos para o juiz da infância. O juiz da infância suscitou o conflito de competência para que o Tribunal de Justiça dissesse quem é o juízo competente para processar e julgar essas ações. Então, eu preparando essa aula de vocês, eu me lembrei desse caso, né? Então, para você ver que isso tem tudo a ver com o que a gente conversou antes do intervalo. Até que se decida quem é o juiz competente, aquele ato que foi praticado, aquela liminar, ela está válida. Olha que interessante, aquele ato que foi praticado pelo juiz de conceder a liminar, ela ainda está valendo. Por quê? Porque o tribunal ainda não decidiu quem é o juiz competente. O tribunal pode entender que o juiz competente foi efetivamente aquele que deu a liminar. Como ele pode entender, não é o que deu a liminar, é o juízo da infância. Então, enquanto esse conflito que foi suscitado, esse conflito de competência que foi suscitado, para que o Tribunal de Justiça se posicione, enquanto isso, aquele ato ele está válido. Então, enquanto isso, essa liminar ainda está valendo, certo? Então, veja bem, em relação à competência, não se pode abrir mão dela. Então, se o Tribunal de Justiça falasse, não, juiz competente é você da vara civil, tá? Ele é obrigado a processar e julgar aquela ação, tá? Então, ela é irrenunciável, tá? Outra coisa também, ela é intransferível, mas quando eu digo que ela é intransferível, que essa competência é intransferível, não quer dizer que ela não possa ser delegada. Em alguns casos, a delegação é permitida pela lei. Por quê? Porque delegar a competência não significa abrir mão dela, não significa transferir. A delegação é um ato que se dá provisoriamente, de forma temporária, e desde que não haja vedação legal. Então, por exemplo, pode um servidor, por exemplo, um servidor, um auditor fiscal,
da Receita, delegar, né? Melhor dizendo, delegar, porque ele não transfere a competência, ele delega, né? Ele pode delegar a outro auditor fiscal a prática de determinado ato de autuação, por exemplo, autuar uma empresa que tá na ilegalidade, por exemplo, ou uma mercadoria que foi apreendida no aeroporto ou no porto, e lavrar esse auto de infração. Um auditor pode delegar isso a outro auditor, por exemplo. Certo? Como também pode haver o que a gente chama de avocação. Pode ser que a avocação ela é diferente da delegação. A delegação é quando uma autoridade transfere a outra, que pode ser na mesma hierarquia ou não, a execução de um determinado ato, tá? Mas a vocação é diferente. A vocação é quando alguém que está hierarquicamente superior toma para si a prática de um ato que não foi praticado pelo seu subordinado. Então, um exemplo da delegação que eu dou a vocês é essa história de um auditor poder delegar a função de fazer uma autuação a outro auditor fiscal, certo? Então, a delegação ela pode ser feita para outro órgão ou para outra autoridade, sendo subordinada ou não sendo subordinada. Por exemplo, o Corregedor-Geral de Justiça está viajando pelo estado do Espírito Santo, fazendo correição nas comarcas, junto com seus juízes, tá certo? E normalmente eles vão em equipe. E aí, quando ele se ausenta da Corregedoria de Justiça, ele deixa alguém responsável para que tome determinados atos, pratique determinados atos durante a ausência dele. Ele pode deixar um controlador geral desempenhando determinado ato, ele pode deixar um juiz corregedor, em vez de viajar todos os três, ele pode deixar um que fique lá para que tome as medidas urgentes. Então, na delegação, ele pode delegar, né, isso, obviamente, se não for proibido por lei, ele pode delegar a prática de um ato para uma autoridade ou um órgão que seja ou da mesma hierarquia dele ou até que esteja abaixo. Na vocação, não. A vocação é diferente. A vocação é o seguinte, um exemplo da vocação que a gente talvez já tenha até falado em sala de aula é aquela questão dos processos em que a fazenda pública ela é perdedora. Então, dependendo do valor da condenação que a Fazenda Pública recebeu num processo, uma sentença contra a Fazenda Pública, dependendo do valor, é necessário, é obrigatório que se faça o recurso daquela decisão. Então, vamos pegar um exemplo do INSS. INSS, eu entrei com uma ação contra o INSS e fomos para o judiciário. Aí lá, o juiz dá uma sentença contra o INSS. Um exemplo. INSS, a gente já estudou, é uma autarquia federal, né? É um ente da administração indireta, né? E que está vinculado à União. Então, o INSS vai e perde essa ação. Pelo valor da condenação, o Código de Processo Civil diz que é obrigatório, então, a remessa necessária, o recurso. O que acontece? O procurador do INSS ele tem que preparar o recurso para poder essa condenação ser reavaliada pelo Tribunal de Justiça, né? Nesse caso, por se tratar de uma autarquia federal, pelo TRF, para que haja o duplo grau de jurisdição e uma reanálise dessa condenação que a Fazenda Pública tomou. Vamos supor que o procurador perdeu o prazo, esqueceu, são muitos processos, e passou batido e não foi feito o recurso, tá? Contra essa condenação da Fazenda Pública. O que acontece? O juiz pode remeter esses autos de ofício para que seja julgado pelo tribunal. Mas vamos supor que o juiz também cochilou diante de tantos processos lá e esse processo em que foi condenado o INSS não foi remetido ao tribunal. O que o tribunal pode fazer? Ele pode avocar, ele pode tomar para si, ele pode pegar, então, esse processo, certo? E julgar esse processo sem que tenha sido encaminhado. Isso se chama avocação. A avocação, então, é trazer para si
determinada competência que foi atribuída por lei a alguém que estava subordinado, que estava abaixo dele, tá? Um outro exemplo seria um delegado de polícia federal que avoca uma determinada competência que a princípio seria do escrivão. O escrivão deixou de praticar determinado ato e o delegado de polícia, que está hierarquicamente superior ao escrivão, avoca e pratica esse ato em seu lugar, tá? Tem que lembrar que tanto a avocação quanto a delegação são atos temporários, tá bom, gente? E excepcionais. E isso tem que ser devidamente justificado, e esses motivos que têm que ser extremamente relevantes têm que ser justificados. E a avocação somente pode ser feita quando se tratar de uma competência que é atribuída a um órgão ou uma autoridade hierarquicamente inferior. Então, quando eu falar de avocação, é quem é uma autoridade que está acima, que traz para si a prática de um ato que não foi praticado e que deveria ter sido praticado pelo seu subordinado. Só lembrando que a competência ela pode ser exclusiva como ela pode ser privativa. Quando eu estiver falando de uma competência exclusiva, tá? Essa aí não pode sequer ser delegada. Quando eu estiver falando de uma competência privativa, aí sim ela pode ser delegada. Outra característica em relação a esse elemento é que ele é imodificável por vontade do agente, tá certo? Então, quando eu disse para você desse exemplo do conflito de competência suscitado, né, por aquele juiz, nesse exemplo que eu dei para vocês no meu processo, não é ele que vai modificar a competência. Quem vai determinar é o Tribunal de Justiça, porque o Tribunal de Justiça vai fazer uma interpretação, né, uma interpretação da lei conforme a Constituição Federal, para entender quem é que é o competente, ou se não for analisando a Constituição, vai ser analisando as normas infraconstitucionais, para entender quem é competente para julgar aquele caso. Outra coisa, outra característica muito grande desse elemento é que ele é imprescritível, ou seja, o não exercício não gera sua extinção. Então, um servidor, gente, ele pode até ter deixado de praticar determinado ato por omissão. Vamos supor que ele se omitiu, né, e deixou de praticar um ato. Ele pode ser punido pela omissão dele, é claro, de fato o será, mas ele não perde a competência. Então, naquele exemplo que eu dei para vocês, de um ato que deveria ter sido praticado por um escrivão, né, um escrivão da Polícia Federal, por exemplo. Esse ato, por omissão, por negligência, imperícia ou imprudência, ele não praticou aquele ato, por exemplo. Aí o delegado de polícia viu e avocou, né, e praticou aquele ato que não era de competência dele, era do escrivão. Ele vai ser punido, obviamente, vai haver uma sindicância para aferir se esse ato dele foi praticado por omissão ou não. A punição dele na esfera administrativa é uma coisa, mas perder a competência, ele não vai perder, certo? A Lei 9784 permite a delegação e a avocação dos atos administrativos. Então, primeiro a lei menciona. Mas antes de tratar do artigo 13, eu queria ler para vocês primeiro o artigo 12 da Lei 9784 de 99, que trata da delegação. Tá todo mundo me ouvindo? Todo mundo me ouvindo direitinho, gente? Sim. Então tá. Sim. Beleza, né? Então vamos continuar. Em relação, então, à delegação, essa lei 9784 de 99, ela diz o seguinte em seu artigo 12. Eu vou ler primeiro o 12 para depois a gente ler o 13. O 12 diz o seguinte: um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Então, o que o artigo 12 diz é o seguinte: um órgão administrativo ou um agente, ele pode
ele pode delegar parte de sua competência. Veja que ele não fala transferir, porque transferir da competência ele não pode, porque uma das características, né, que ele é intransferível. Ele pode delegar, então, mesmo que essa pessoa que vai receber a delegação, delegatário, não esteja na mesma hierarquia dele, que foi aquele exemplo que eu dei para vocês. Tá? Mas o artigo 13 dessa mesma lei, Lei 9784 de 99, ela traz claramente o que jamais poderá ser delegado. E ela fala no artigo 13: não podem ser delegados, não podem ser objetos de delegação a edição de atos de caráter normativo. Então, falou em editar norma, editar lei, não pode ser objeto de delegação. Então, a Constituição Federal, ela traz lá, né? São de competência exclusiva do presidente da República. Quando ela fala exclusiva, não admite delegação. Por quê? Você vai ver que são atos de caráter normativo. Tá? Então, falou que a edição de lei ou norma não pode ser delegada. A decisão de recursos administrativos. Ora, vamos pegar um exemplo tributário aí. Eu recebi a cobrança de um tributo, tá? Eu recebi a notificação de lançamento de um determinado tributo e eu acho que esse tributo não é devido. Ou a base de cálculo está errada, ou a alíquota não está certa, ou eu não sou mais sujeito passivo, porque eu já vendi, por exemplo, aquele imóvel. O que acontece? A primeira forma de me insurgir contra a cobrança de um tributo é através da impugnação. A impugnação é julgada numa esfera administrativa. Se a minha impugnação não for julgada favorável, eu ainda tenho outra esfera administrativa para poder me insurgir. E também, se naquela outra esfera também não for favorável, eu tenho mais uma esfera administrativa. Veja bem, cada esfera administrativa tem a sua competência para julgar aqueles recursos. E essas decisões que são dadas no recurso administrativo, elas não podem ser delegadas. Então, cada órgão naquela esfera administrativa de julgamento, ele é que tem competência para julgar aquele recurso que eu interpus. Outra coisa que não pode ser delegada, as matérias de competência exclusiva de órgão ou autoridade, tá? Então, quando a lei disser que a competência é exclusiva, ela não pode ser delegada. Ela só pode ser delegada quando a lei disser assim: é de competência privativa do presidente do tribunal, é de competência privativa da União. Quando falar privativa, significa que pode sim ser delegado. Quando falar exclusiva, jamais poderá ser objeto de delegação. Certo? E agora, vamos passar para outro elemento, né? O requisito do ato administrativo, que é a finalidade. Gente, a finalidade, segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, é um resultado que a administração deve alcançar com a prática do ato. É aquilo que se pretende. Então, qual é a finalidade? A finalidade sempre vai ser uma finalidade de interesse público. Mas é o que a gente fala de interesse público primário, que eu já conversei com vocês. Não é o interesse da administração olhando para o que é conveniente para ela, mas o que é conveniente para toda a coletividade. Então, o ato administrativo, ele deve buscar sempre o interesse público. Numa análise mais restrita, a finalidade ela vai ser sempre determinada pela lei. Esse requisito finalidade, ele está sempre vinculado. Assim como a competência, não é algo que há uma discricionariedade que o administrador pode decidir qual a finalidade, não. O ato administrativo, a finalidade dele está sempre prevista em lei. Então, é um elemento sempre vinculado. Você quer um exemplo? Para que o prefeito municipal possa te dar a sua licença, para que você possa abrir o seu estabelecimento comercial em Linhares, tá certo? Ou que você possa construir o seu prédio, a licença para que você possa executar a sua obra, é porque existe uma previsão legal. Então,
a finalidade desse ato, ela é determinada pela lei. A finalidade é o interesse público, é o interesse público de que se cumpra a função social daquele imóvel, né? Então, não é interesse público que os imóveis fiquem vazios, que os terrenos fiquem sem construção, sem nenhuma destinação, sem uma função social. Então, o interesse social é dar a função social àquele bem. Aquela atividade comercial, ela é uma função social, né? O trabalho, a atividade comercial, ela traz uma função social. Então, esse elemento, ele será sempre vinculado. Vinculado o quê? Vinculado à lei. Tá? Assim, o elemento, ele pode ser considerado em seu sentido amplo, né? Qualquer atividade que busca o interesse público ou restrito, que é um resultado específico de determinada atividade prevista em lei. Por exemplo, aquele lance da remoção para atender a demanda de serviço em determinado local, isso seria atender um interesse restrito, tá? Como assim? Um resultado específico de uma determinada atividade. Então, quando eu, juiz, digo ao presidente do tribunal que é necessário que se remova um servidor, né? Melhor dizendo, eu solicito, né, que se remova, que traga para minha vara um servidor para ajudar, auxiliar nos serviços ali, porque os funcionários que têm os servidores que não estão dando conta. Quando eu solicito ao presidente do tribunal e o presidente do tribunal faz essa remoção de algum servidor que está em outra comarca ou em outra vara e remove ele para minha vara, a meu pedido, olha, mande um servidor para cá, mande servidores para cá, porque nós estamos precisando. Quando ele faz isso, ele está atendendo aí uma determinada atividade que está prevista em lei. É possível que, por um interesse de serviço, interesse extrema necessidade, né, de interesse na prestação daquele serviço, que seja removido um servidor para aquela vara. Então, é possível que essa remoção seja feita. Então, a finalidade aí é atender o quê? A demanda desses processos que estão tramitando ali, né, e que não está sendo dado conta. Então, precisa de servidor lá para desempenhar as atividades do serviço público ali, que é extremamente necessário e urgente, tá? Agora, uma coisa que eu queria dizer para vocês, interessante em relação à finalidade, é o seguinte: mesmo que a autoridade seja completamente... mesmo que a autoridade seja competente, mas o faça com finalidade diversa do interesse público, há o que a gente chama de desvio de finalidade. Então, pode acontecer o seguinte: a autoridade é competente, mas ela não fez aquilo utilizando de uma finalidade pública. É aquele exemplo que eu dei para vocês, voltando lá, aquele exemplo da remoção a pedido de um servidor que é desafeto do juiz. Quando esse servidor é removido para que ele saia de lá daquele cartório, daquela vara, porque ele é um desafeto do juiz, por exemplo, quem removeu, quem deu a ordem de remoção, nesse exemplo que eu estou dando, foi o presidente do tribunal. O presidente do tribunal, ele tem competência para remover. O erro não está na competência, o problema não está na competência. O problema está no desvio de finalidade. O desvio de finalidade, ele é uma das modalidades de abuso do poder, tá? Então, quando há esse desvio de finalidade, esse ato pode ser invalidado. Então, se ficar comprovado que essa remoção se deu não por causa do caráter necessário e emergencial da prestação de serviço naquele lugar, mas simplesmente porque ele era um desafeto, por exemplo, do juiz, esse ato que foi praticado pela autoridade competente, ele está eivado de um vício aí, um vício de finalidade. Então, esse ato ele pode ser invalidado, porque mesmo praticado por quem tinha competência, houve aí uma finalidade diversa do que a gente chama finalidade de interesse público. Tá? Então, veja bem, a finalidade vai ser um elemento, um requisito sempre vinculado. Tá? E a forma? A forma é o terceiro requisito ou elemento do ato administrativo.
A nossa sigla CONFIFORMOB. Então, a gente está no terceiro forma. A forma, gente, ela deve respeitar o que é exigido pela lei. Tá? O ato deve respeitar a forma para sua prática, a materialização, como ele se representa no mundo real. A regra na administração pública é que todos os atos sejam formais e escritos, tá? Diferente do que existe no direito privado, no direito privado existe uma liberdade nas formas. Então, vamos pegar um exemplo aqui no direito privado. Eu quero fazer um contrato de compra e venda do meu imóvel com você. Eu tenho um apartamento, eu quero te vender. E aí, eu digo para você, diz para mim assim, Giovana, eu posso comprar o seu apartamento, mas olha só, eu só posso pagar esse apartamento em 36 vezes. E olha, eu não posso pagar com juros e correção. Então, como nem com juros e correção, não, nem com juros e correção. Veja bem, nós estamos diante de uma relação negocial do direito privado. E esse contrato de compra e venda, nós temos liberdade para pactuar essas cláusulas. Então, não existe nenhuma lei que me proíba de vender para você o meu apartamento em 36 vezes sem juros e multa. Não tem nada que proíba. Existe uma liberdade negocial, né? Da mesma forma que a gente vai fazer esse contrato, a gente vai criar as nossas cláusulas aí. Na administração pública isso não acontece. Por exemplo, para que seja concedido um parcelamento tributário, é necessário o quê? É necessário que exista uma lei e que você observe a forma descrita pela lei para que seja feito o parcelamento. Então, se a lei fala que você tem que preencher um formulário tal, que esse formulário deverá ser enviado até o dia tal, mediante requerimento feito das seguintes formas, a forma tem que ser obedecida. Então, a regra é que não há, né, no direito administrativo, na administração pública, não existe liberdade das formas. Esse elemento, ele também está sempre vinculado ao que a lei dispõe. Mas não quer dizer que a forma é sempre escrita, não. Veja bem, existem atos que, apesar de não escritos, né, eles podem ser praticados, né? A regra é que eles devem ser escritos e motivados. Mas, excepcionalmente, eles podem ser praticados através de gestos e símbolos. Por exemplo, quando um policial, melhor dizendo, quando um guarda de trânsito acena para você, o sinal está vermelho, mas ele está acenando para você passar, né? Porque para o trânsito fluir, você não está descumprindo ali a norma, por quê? Porque ele está praticando um ato administrativo com gesto. Então, você não pode ser multado, porque apesar do sinal estar vermelho, ele está ali regulando o trânsito para todo mundo passar. Então, ele está fazendo gesto falando, vambora, pode passar. Então, nesse caso, ele está praticando um ato que não é escrito, mas é através de um apito. O semáforo, quando o semáforo ele está ali e ele fecha ou abre o sinal, eu tenho que obedecer. Ele é um ato administrativo que não está escrito, mas está sendo manifestado ali, certo? Outro exemplo, né? Quando eu estou diante de uma placa dizendo proibido estacionar, né? Ou uma ordem verbal dada pelo chefe da repartição ao seu subordinado, eu estou diante aí de uma forma, tá certo? Uma forma verbal de exposição do ato administrativo. Existe um artigo na Lei 9784 de 99, que é o artigo 22, que ele diz o seguinte, que ele fala do princípio da informalidade, tá? Então, pelo princípio da informalidade, só quando a lei exigir é que é necessário que se cumpra determinada forma, tá? Então, por exemplo, quando a lei diz que para que um servidor seja punido, ele precisa passar por um PAD, por um processo administrativo disciplinar, existe uma forma, então, descrita na própria lei para que haja, então,
a punição dele. Primeiro abre-se uma sindicância, aí depois que a sindicância é aberta, inicia-se aí um processo administrativo disciplinar. Então, existe uma forma prevista na lei para que esse servidor seja punido, né? Então, pelo princípio da informalidade, se a lei não dispor de forma específica, aí ficaria a critério, então, da administração pública definir, tá? Mas se existe uma lei dizendo que a forma é aquela, então, necessariamente, aquela forma tem que ser obedecida, tá? Em relação ao motivo, então, que seria aí a nossa sigla CONFIFOMOB, quarto elemento ou requisito, o que seria o motivo? É a situação de fato e de direito que gera a necessidade da administração em praticar um ato administrativo. É o que a gente chama de pressuposto de direito. É a lei que baseia o ato administrativo. Ao passo que o pressuposto de fato corresponde às circunstâncias, acontecimentos que levam a administração a praticar o ato, tá? Então, o motivo, na verdade, é o que a gente chama de causa imediata. É a situação de fato e de direito que leva à prática daquele ato. Então, quando eu falo para vocês que um prédio ele está ruindo, ele precisa ser demolido, a situação que se encontra ali é a situação de fato. Situação de fato é o quê? Existe um risco à população com aquele prédio. Se ele não for demolido, ele vai causar um dano a toda a coletividade. O pressuposto de direito é a lei que baseia o ato administrativo. Existe uma lei que permite que a administração pública, então, em situações de risco, interdite e faça a demolição daquele prédio. Então, o pressuposto de direito é a lei. Existe a lei dizendo, olha, diante de uma situação de urgência que coloca em risco toda a coletividade, é possível que se faça a demolição. E o pressuposto de fato é as circunstâncias, é a situação, é o acontecimento. Qual é a circunstância? O prédio está ruindo. É nítido que ele está para cair a qualquer momento. Então, isso é um motivo que leva a administração, então, a praticar o determinado ato. Tá? Não confundir motivo com motivação. Motivação é a justificativa por escrito dos pressupostos de fato. Então, a motivação, ela não é, presta atenção, a motivação não é elemento ou requisito do ato, que é o motivo. O motivo, então, é o que se faz, é o pressuposto de direito, é a existência de uma lei dizendo que o administrador pode praticar aquele ato, porque existe uma circunstância que vai causar um acontecimento que vai causar um dano à população, à coletividade. O motivo não. O motivo é a justificativa por escrito, né, para aquele ato ser praticado. Em relação à motivação, tá, e o motivo, tem uma teoria que cai muito em concurso público, tá, que chama a teoria dos motivos determinantes. Essa teoria, durante muito tempo, ficou caindo em prova de concurso do que seria ela. Então, eu vou dar um exemplo para você, que vai ficar claro para você o que é essa teoria dos motivos determinantes. Essa teoria rege que os motivos alegados como justificadores da prática de um ato, eles devem ser verdadeiros ou esse ato será invalidado. Lembra que eu disse para você que se qualquer um desses elementos do ato faltar, ele vai ser invalidado? Então, olha só, vamos pegar o exemplo da nomeação e exoneração de servidores comissionados, em cargos comissionados. Veja bem, se eu estou diante de uma situação, de uma falta grave praticada por um servidor concursado, um agente público concursado, se eu estiver diante de uma situação em que houve, por exemplo, o enriquecimento ilícito ou um dano erário praticado por um servidor que ele é concursado,
Para que ele seja demitido ou que ele sofra qualquer tipo de penalidade, né, que pode vir de uma advertência, a suspensão do vencimento dele e até mesmo a sua demissão, para que isso ocorra, eu preciso necessariamente de um processo administrativo disciplinar, que a gente vai estudar, né, que tenha no final um relatório com uma decisão dizendo que ele é culpado e que ele será demitido. É lógico que esse processo a gente vai estudar, ele tem toda a possibilidade contraditória, ampla defesa e tudo mais. Mas olha só, vamos supor que ele foi condenado, tá certo? Que o relatório, então, parecer que foi dado por essa comissão diz que ele realmente foi culpado, que ele praticou uma falta que dá ensejo à demissão, e ele foi demitido. Quando esse servidor é demitido, servidor público estável, concursado é demitido, tem que ser justificado qual foi o motivo da demissão. Ó, o motivo da demissão é porque ele faltava injustificadamente, porque ele era desidioso, ou porque ele causou um dano ao erário, ou porque ele fez o que a gente chama de apropriação indébita, ele se apropriou de dinheiro público. Veja bem, nessa demissão tem que ser justificado. Isso para um servidor estável concursado. Mas se nós estivermos falando de um servidor que é aquele encargo em comissão, que pode ser de livre nomeação e exoneração. Vamos pegar um exemplo aqui de um assessor de juiz de direito de primeiro grau que foi nomeado pelo presidente do tribunal para ocupar um cargo comissionado. É o que a gente fala, é aquele cargo que você dorme nele e pode não acordar nele, porque ele é de livre nomeação e exoneração. Veja bem, esse tipo de cargo, quando o chefe, né, daquele ente ou daquele órgão exonera aquele servidor comissionado, ele não precisa apresentar o motivo, tá? Ele não precisa apresentar a motivação, a justificativa pela qual ele está sendo exonerado. Ele simplesmente coloca: exonerar o senhor fulano de tal do cargo em comissão de assessor de juiz de primeiro grau. Ponto. Mas olha que interessante pela teoria dos motivos determinantes. Se nesse caso em que a lei não exige motivação, o presidente do tribunal resolver motivar, eu estou exonerando o senhor fulano de tal do cargo em comissão porque ele é desidioso, né? Porque ele não tem cumprido o seu horário, ou porque ele tem praticado dano ao erário. Se ele justifica, nesse caso, a exoneração que não precisaria ser motivada, nesse caso, ele fica numa situação extremamente complicada, sabe por quê? Porque se ficar comprovado que aquela motivação não é verdadeira, aquele ato de exoneração pode ser invalidado. Então, veja bem, nesses casos que a motivação não é exigida, mas no caso dela que ela seja feita, aplica-se essa teoria. Então, essa exoneração de um cargo comissionado que não precisava ser feita, essa motivação, se ela for feita e ficar provada que ela não é verdadeira, esse ato ele passa a ser invalidado. Em relação a ser vinculado ou ser discricionário, segundo Edmur Ferreira de Faria, o motivo deve estar previsto na lei explícito ou implicitamente. Se explícito, se esse motivo estiver lá na lei, a autoridade não compete escolha. Ela deve praticar o ato de acordo com o motivo. Então, se ficar comprovado que houve dano ao erário, existe uma lei, a lei de improbidade, né? Se ficar comprovado, é necessário, então, que esse servidor seja afastado, tá? Não estando o motivo evidenciado na lei, cabe ao agente, no exercício, a faculdade discricionária, dizer ou não dizer. Então, se a lei não obrigar que se fale o motivo, né, não precisa ficar a cargo do administrador público decidir se apresenta um motivo ou não. Então, o último requisito ou elemento, tá, é o objeto ou conteúdo. Então, na nossa sigla,
Confi for mob, o último, que é objeto, também é conhecido como conteúdo, tá? É a modificação fática realizada pelo ato no mundo jurídico. São as inovações, gente, são trazidas pelo ato na vida do seu destinatário. Então, vamos lá. Olha como é fácil você entender isso. O ato administrativo. Eu fui lá no município, na prefeitura, e pedi uma licença para construir. A licença que vai ser assinada, né, pelo chefe do executivo municipal, ou quem às vezes fizer, o secretário de obra, quem tiver competência para fazê-lo, aquela licença que vai ser materializada no alvará que eu vou ter, aquela licença, na verdade, ela é um ato administrativo. Então, a licença é um ato. Mas o que se objetiva? Qual é o conteúdo? Qual é o objeto daquela licença? É permitir que o interessado edifique legitimamente. Então, o objeto é a modificação que aquele ato vai trazer no mundo jurídico. Quando aquela licença é dada para construir, modificou a situação. Eu antes não tinha permissão para construir. A partir de agora eu tenho permissão. Por quê? Porque o ato administrativo, que foi aquela licença, foi expedida para mim. Então, não houve uma alteração no mundo jurídico, não houve uma inovação na situação que eu tinha antes para a situação que eu tenho agora. Então, aqui, o objeto passa a ser a permissão que eu tenho agora de edificar legitimamente. Outro exemplo seria de ato administrativo é a multa. Me foi aplicada uma multa. Bom, antes eu não tinha nenhuma punição. A partir de agora eu tenho. Então, houve uma alteração na vida da minha vida. Antes eu não tinha nenhuma punição sobre o meu estabelecimento, né? Então, foi praticado uma interdição do meu estabelecimento comercial. Antes eu não tinha. Então, o ato administrativo seria a interdição do estabelecimento, tá? E seria para efetivar o quê? Uma punição porque eu descumpri alguma norma legal. Então, o objeto, gente, é sempre aquela inovação, aquilo que vai trazer de diferente na vida do destinatário daquele ato. Segundo Fernanda Marinella, e Fernanda Marinella tinha uma obra dela, não sei se ainda tem na biblioteca de vocês, é a capa até marrom, assim, um livro bom dela. Ela é uma professora, eu tive aula com ela na LFG. O livro dela é muito bom, de direito administrativo, eu recomendo também. Ela fala que o objeto correspondente ao efeito jurídico imediato do ato. Então, o objeto é o efeito jurídico imediato, é o resultado prático causado em uma esfera de direito. Qual foi o resultado prático da aplicação da multa? Uma punição para mim. Qual foi o resultado prático daquela licença que o poder público expediu? Ela permitiu que eu construísse. Eu não podia construir, agora eu posso, né? Então, ela representa o quê? Uma consequência para o mundo fático em que vivemos. Então, o objeto é a consequência no mundo fático em que vivemos. Em decorrência dele, nasce, extingue-se ou transforma-se um determinado direito. Nesse caso, a gente diz que ele é um elemento vinculado ou discricionário. Então, ele pode, se a lei disser que determinado ato tem que deixar claro qual foi o objeto dele, aí a administração pública tem que especificar qual foi o seu objeto. E se não ficar clara a necessidade de se explicitar o objeto, fica a critério aí do administrador público fazer, tá? Só para concluir, então, os requisitos ou elementos, grave aí. Dentre os elementos e os requisitos, é uma questão que costuma cair sempre em concurso público, em prova. A competência vai ser um elemento sempre vinculado à lei, tá? Então, quem a lei disser que é competente para a prática de determinado ato, é quem vai ser. Então, é vinculado à lei. A forma também vai ser vinculada. A forma vai ser aquela forma que está descrita na lei. Se a lei disser que tem que ser escrita, será escrita. Se a lei disser que não precisa ser escrita, aí ela pode ser através de gestos, de símbolos e tudo mais. A finalidade é vinculada porque sempre vinculada ao interesse público. O motivo pode ser vinculado ao discricionário, a lei vai dizer se o motivo tem que ser dito, tem que ser declinado
pelo administrador público ou não, e o objeto da mesma forma. Então, veja bem, em relação aos elementos ou requisitos do ato administrativo, essas são as principais características de todos eles. Em relação a isso, ficou alguma dúvida para vocês? Podem abrir o microfone agora, por favor. Vamos lá, gente? Podemos dobrar por enquanto. Oi? Tudo certo? Olha só. Tudo bem? Veja bem, esse material, ele está lá no AVA, vocês na pré-aula 7. Se não estou enganado, na 7 ou na 8, acho que é na 7. Esse material está lá, ele está com o nome de Atos Administrativos, parte 1. Mas também tem uma outra apostila, que também é desse professor Carlos Barbosa, que eu peguei no site www.professorcarlosbarbosa.com.br, que é a parte 2, que é Atos Administrativos, parte 2. Essa parte 2 vai ser objeto da nossa próxima aula. Nessa parte 2, eu vou tratar com vocês as espécies de atos administrativos, tá? A classificação de todos eles, viu? E, inclusive, quanto ao seu regramento, quanto ao alcance, em relação ao destinatário, ao objeto, tá? Vou trabalhar com vocês também as formas de extinção dos atos administrativos, anulação, revogação. Então, na parte 2, atos administrativos, parte 2, que o material também está lá no AVA, vai ser objeto da nossa próxima aula. Hoje eu vou concluir por aqui a aula sobre atos administrativos. Eu vou estar convocando essa semana ainda, no pós-aula, algum para casa para vocês. Então, preste atenção que eu vou fazer sempre assim. Na pré-aula, eu vou sempre colocar algum material de apoio, tá? Então, coloquei lá, pré-aula 7, material de apoio, são essas duas apostilas. E no pós-aula, eu vou botar sempre um exercício de fixação, que é o nosso para casa. Só que o para casa, vocês não precisam enviar para o meu e-mail, não, certo? O para casa, vocês vão me entregar quando a gente se encontrar na nossa próxima aula presencial, que, se Deus quiser, será em breve, tá? Quando isso tudo passar. Então, para casa, vocês vão fazendo e vão guardando, tá? O que vocês têm que me mandar por e-mail, e você que tem aula comigo hoje, você tem até a meia-noite de hoje para fazer isso, é a parcial 1. A parcial 1, você tem que fazer e me mandar por e-mail. Pode ser por Word mesmo, tá? Digitado. A dúvida de alguns alunos é, Giovana, a justificativa das questões eu coloco aonde? Você coloca ou embaixo de cada questão 1 embaixo você coloca a justificativa da correta, ou então lá no finalzinho. Eu prefiro que seja lá no final. Por quê? Porque eu posso imprimir só a página 1, que é a página do gabarito, e a última página, que é a página da justificativa. Eu não vou ter que imprimir 4 páginas, né? Então, se você puder, se você já fez, não tem problema nenhum. Se você ainda vai fazer, você coloca as justificativas lá na última folha. Aí eu imprimo a primeira, que é do gabarito, e imprimo a última. É mais fácil a correção para mim. Na próxima aula, então, a gente vai trabalhar a segunda parte de atos administrativos. E eu vou ver se dá tempo da gente fazer a correção da parcial. Se eu conseguir, eu faço logo a correção da parcial, senão eu deixo para fazer na próxima aula. Porque o objetivo, gente, é dar andamento no conteúdo. A gente tem que andar com o plano de ensino redondinho. Nós temos que fechar o plano de ensino. Então, o mais importante é que vocês não fiquem no conteúdo. Então, na próxima aula, eu vou continuar atos administrativos com vocês, tá bom? Então, para casa, vocês não precisam encaminhar para o meu e-mail, tá? Não precisa, entrega quando a gente tiver a próxima aula presencial. Vocês vão mandar para o meu e-mail, a parcial 1, certo? De vocês. Alguma dúvida, gente? Podemos finalizar a aula? Podemos. Professora, eu gostaria que eu enviei já a prova. Eu não sei se chegou na senhora. Aí, se você pudesse mandar receber alguma coisa do tipo. Olha só.
só, fazer, está chegando muito e-mail, né? Porque eu devo ter aí mais de 200 alunos, né? Então, eu não estou conseguindo responder para todo mundo que eu recebi alguns, eu até, chegando agora, mas os anteriores, mas quando está lançando a nota, tem um portal. O que pode acontecer? Se eu te repetir como recebi, e você vê que a sua nota não vai estar lá, aí você manda uma mensagem, tá certo? Mas eu vou tentar responder, tá bom? Vou tentar responder que recebi, tá? Se porventura passar batido, aí você fica atento às notas, tá? Se estiver lá no portal, você manda uma mensagenzinha. Tudo bem, gente? Posso finalizar? Alguma Pode. Então, tá bom. Foi um prazer estar com vocês. Nosso... Oi? Oi? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Não? Apesar do nosso fórum ter tudo produzido aí, né? Mas, assim, eu espero que vocês tenham sido estudado, né? Lógico que nunca se compara a uma aula presencial, que a gente tem contato com vocês, a gente está olhando para vocês, está dando feedback ali, só no olhar de vocês eu sei se vocês estão entendendo ou não, mas são os meios e recursos que nós temos para essa fase agora complicada que nós estamos vivendo. Agradeço imensamente a atenção de vocês, obrigado por estarem comigo aqui, tá? Uma boa semana, fiquem ligados aí nos recadinhos, se você não está me seguindo no Insta que eu criei um Instagram só para vocês, Prof. Giovana Zanetti, tá? Eu criei só para vocês, meus alunos. Eu estou sempre postando alguma coisa lá, alguma publicação, tá? Você adiciona lá e vai acompanhando. Entra no AVA diariamente, porque é no AVA que eu vou estar colocando as informações, tá bom, gente? E tem o meu e-mail, vocês podem me mandar um e-mail. Quem está no Instagram pode me mandar um direct, que eu respondo vocês, tá bom? Uma boa semana. Fiquem Para com você Deus, também. tá bom? Para você também. Deus abençoe. Amém, gente. Até semana que vem, tá? Beijo. Beijão. Tchau, tchau.